Bartender em festas é uma moda nova? Vamos saber. Eu estou aqui com a representante da Liquid, Ana Paula Ferreira. Bem-vinda ao Clique de Oliveira, Ana Paula. Muito obrigada, Jo. É um prazer estar aqui com você. Um prazer nosso também receber você aqui para contar as novidades, tudo sobre bartender. Sim, com certeza, que é uma área assim que vem crescendo muito, né, de uns anos para cá. Conta um pouquinho sobre essa introdução do bartender dentro dos eventos corporativos e sociais. Bem, na verdade, o bar mesmo, a ideia de bar dentro do evento, ele nasceu há mais ou menos uns 8 anos atrás. Sim. Né? Que os noivos, pensando aí nas grandes festas sociais, né, num momento de alegria, de grande confraternização que é o casamento, Sim. eles queriam trazer novidades, né, que era tudo muito igual, a questão dos espaços servindo as bebidas, o uísque, o vinho, o prosecco, então já vinha, né, numa questão de todas as festas terem as mesmas bebidas. Sim. E aí houve a necessidade, então, de trazer algo novo, algo que houvesse uma interação maior entre os próprios convidados, que houvesse um certo entretenimento, vamos colocar assim. E aí surgiu, então, a questão do bar de caipirinhas, que veio até daquele filme do Tom Cruise, né, que trata sobre a coqueteleria. Sim. Né? E surgiu então essa ideia de trazer o bar de coquetéis para dentro dos eventos. Essa moda pegou mesmo nos casamentos, né? Porque aí vinham os bartenders fazendo aqueles malabares, Sim, fazendo com um entretenimento show. Exatamente, fazendo um show. Tinha até bar que trabalhava um pouco com pirotecnia, que trabalhava com fogo. É lógico que depois isso viu-se que era um certo risco, Sim. um certo perigo, e aí foi cortando essa ideia de você fazer show com fogo, né? Mas a ideia veio justamente para suprir uma necessidade de trazer uma vida nova para dentro do casamento. Trazer um novo, né? Exatamente. Um diferencial. Exatamente. E o experimento com as bebidas, né? Então essa mistura das frutas, a escolha das frutas com a bebida que o cliente gosta e deixar até o bar em si, ele é decorativo. Então ele trouxe algo a mais para a decoração também daquele espaço, além de tudo. Né? Então ele incrementou com que o espaço, que é onde estava acontecendo o evento, se tornasse também muito mais atraente. Né? Sim. Então houve essa introdução. Exatamente. E pegando até o gancho para isso, porque os noivos ficam preocupados, ele quer saber, porque tem noivos que optam pelo tradicional, não incorpora, não introduz o bartender ou o bar no evento. Qual que é a vantagem mesmo para se contratar o bar? Eu acho que assim, existem diversos fatores, né, Jo? Eu acho que um deles é a questão realmente de você fornecer para o seu convidado do seu evento diversos tipos de bebidas, né? Então, o destilado, entra aí a questão do saquê, as mulheres adoram o saquê, né? Então você amplia um pouco mais a questão do cardápio em relação às bebidas, né? Então você foge um pouquinho do tradicional, do uísque, do prosecco. Então você deixa o seu cliente, né, o seu convidado, à vontade de montar e de tomar aquilo que ele está afim naquele momento. É o famoso self-service. Exatamente, é o famoso self-service, onde ele vai escolher a fruta e vai escolher a bebida. E aproveitando isso, então, que você, inclusive, está falando, saiu uma reportagem na Veja. Eu sou muito curiosa, né, gente? Toda vez que a gente traz o pessoal aqui, é importante a gente se inteirar e saber o que é que acontece. Saiu uma reportagem na Veja, no Rio de Janeiro,
falando sobre os tops bartenders. E eles disseram que não está na moda mais os drinks clássicos, tradicionais, a famosa caipirosca, tal, e que era para fazer um tipo de investimento, os drinks mais tops agora estariam investindo num drinks mais voltado para mixologia, isso. O que você me fala disso? É uma ideia que não foi para frente, Jô. Tá vendo, gente? Não a reportagem foi. sai na Veja. Não foi. O ano passado, 2015, 2016, essa história da mixologia veio muito forte. Veio a ideia do molecular, dos drinks moleculares. Sim. Então, de você... São gelatinas, né? São drinks no formato de gelatina que você não toma. Você acaba meio que mastigando os moleculares. É um formato totalmente diferente de se tomar o drink. E que não agrada muito o paladar, não assim, então não foi isso. É questão que tem muita química. Tem muita química e não estava sendo bacana porque a mistura é muito grande e não era uma coisa natural. Entendi. Fugia do natural. Sim, claro. Né? Claro. Então eram substâncias que você tinha que envolve a química, né? Então você tem que manipular aquele drink para ele se transformar em molecular. Então assim, é muito trabalhoso. O custo disso é altíssimo. Sim. E na hora de repassar esse custo para o cliente ficava inviável. Entendeu? Entendi. Então, fora o custo, na hora da contratação desse drink, tem a questão da saúde. É isso que eu ia te falar, porque se é um drink que ele é um drink especial, que exige outro tipo de tecnologia, sim, ele se torna inviável em termos de custo. Isso. Também, além de você colocar em risco de servir um drink que às vezes os convidados não vão gostar. Pode ser um atrativo por ele ser diferente, isso, mas também tem um outro lado, né, das pessoas não gostarem, e você tem que incorporar, normalmente, você tem que incorporar outros tipos de bebida dentro do cardápio, porque tem gente que não gosta às vezes de alguns drinks, né? E daí você acaba tendo que gastar até mais, por exemplo, né? Num prosecco que você vai servir ou num whisky, não é isso? Exatamente, é isso aí. Então o tradicional é o que você... É o que a gente aposta. É o que vocês apostam. Exatamente, é onde a gente vem na questão da caipirinha, fugindo um pouquinho da caipirinha tradicional que todo mundo conhece, nós incorporamos um diferencial. Você vai falar, isso eu vou perguntar. Então tá bom, então segura aí. Segura que eu vou perguntar. Tá bom. O que eu quero saber, todo mundo quer saber, mais que a gente nem começou com isso, mas fala um pouco da Liquid, aonde que a Liquid está, quantos anos que ela está dentro do mercado, o que ela tem a oferecer, qual que são os projetos que a Liquid está trazendo agora para 2017, já início de 2018. Perfeito. Então a Liquid está há 10 anos no mercado de eventos. Eles estão situados em Campinas. Sim. Então o Gabriel Lima, que é o dono, não tem sócio, ele é dono sozinho da Liquid. Ele montou a Liquid quando ele estava com 18 anos de idade. Uau! Ele era um moleque, né? E por quê? Surgiu porque a mãe dele e a avó dele são estilistas. E elas fazem vestidos de noivas. Sim. E elas têm lojas lá em Campinas, inclusive tinha uma loja aqui no Itaim, aqui em São Paulo, mas acabou fechando, então o negócio deles é tudo voltado para Campinas. E aí nessa dele de acompanhar a mãe, de acompanhar a avó, tudo noiva, vendo esse mundo, né, do casamento, sim, ele sonho. falou, eu tenho que seguir isso, sim, só que eu não vou ser estilista, essa não é a minha pegada. Foi aí que ele se descobriu, então falou, eu quero ter um bar. E aí ele foi fazer curso, foi viajar para fora, foi entender como funcionava esse mundo. E quando ele voltou para Campinas, ele abriu a Liquid, então com essa proposta de trabalhar com a mãe dele com eventos, fornecendo o bar de caipirinhas. O bar de caipirinhas. Exatamente, nem tanto que eles ficam juntos, sim, é uma casa lá em Campinas, que sim, tem o ateliê da mãe e da avó, que elas são estilistas, e no andar de baixo funciona
funciona o bar de caipirinhas. Então eles até têm projetos em comum quando tem desfile, que a mãe chama o pessoal para fazer desfile para as noivas escolherem, ele acaba servindo a caipirinha. Então tem um entrosamento aí muito bacana. Então a Liquid Cocktails, eles estão em Campinas, eles dominam o mercado do interior de São Paulo. Então eles estão bem já com o nome fortalecido no interior. E atuam na área social. Social. O forte deles lá é social. É lógico que acaba aparecendo um ou outro corporativo, sim, mas não é onde eles investem o marketing, sim, onde eles participam de feiras. Não, as feiras são voltadas para as noivas, sim, lá em Campinas e região, né? Porque eles acabam indo para Americana, eles acabam saindo um pouco do núcleo Campinas. Tá. E aí, de repente, num determinado momento, eu conheci o Gabriel. E aí, num bate-papo, conversando com ele, falando um pouquinho das minhas experiências aqui de São Paulo, do que eu já tinha feito, sim, em relação aos eventos. E você sabe, né, Jô, toda a minha vida foi muito voltada para o corporativo, sim, né? Eu trabalhei muito com social, eu fiz bastante casamento, mas a minha veia é corporativa. Correto. Né? E conversando com o Gabriel, trocando essas experiências, ele contando da Liquid e eu contando da minha vida, eu falei assim, Ana, vamos juntar as nossas forças? Sim. Eu falei, vamos, mas como assim? Não, eu quero montar uma filial com você em São Paulo. Você vai ser a minha representante, você vai ser a cabeça de São Paulo, então tudo que diz respeito a São Paulo, você assume. É lógico que a gente fica em contato o tempo todo, eu ligo para ele, olha Gabriel, eu preciso de suporte, eu preciso que você venha numa determinada reunião que é um pouco difícil, pensando no corporativo, sim, né? Claro. Então nós estamos em sintonia 100%, mas ele quer que eu, de acordo com a minha visão de São Paulo, do mercado de São Paulo, eu assumo aquilo e num determinado momento, preciso de sua ajuda, mas ele me deu total carta Isso é muito importante, você ter autonomia. Exatamente. Bom, haja visto também como a Ana, uma pessoa super responsável, tem uma experiência imensa na área de corporativo, que é onde nós também da W7 atuamos há muitos anos também. Então, eu acredito que tudo para ser sucesso, tudo para entrar dentro desse mercado e também atender os sociais. Sem dúvida. Atender os sociais em São Paulo, porque aqui nós temos mercado para essa área também, o mercado é muito bom. Diferente do Gabriel, sim, lá em Campinas, que investe o marketing, sim, né, o budget do marketing em eventos sociais, sim, o meu budget de São Paulo está focado no corporativo. Então, participação de feiras, sim, corporativas. Nós vamos nos associar em algumas instituições corporativas, como a Ancham, por exemplo. Gente, já fica aqui então um convite aberto da Ana Paula, da Liquid, para vocês entrarem em contato com ela, para inclusive fazer esses trabalhos, parcerias, porque ela gostaria muito de estar estreitando esse relacionamento. Sim, com certeza. A parceria sempre, né, Jô, que aqui a gente não faz nada sozinho. Sozinho, né? Aqui você não faz mesmo. Principalmente que a gente sabe a quantidade de bares que existem em São Paulo. Sim. Eu sei quem são, sim, os meus concorrentes, sim, respeito, porque são pessoas, são empresas que estão muito bem solidificadas aqui, que estão há muitos anos atuando aqui, mas nós também temos a nossa qualificação, a nossa expertise e nós vamos aplicá-la em São Paulo. E o mercado também precisa de gente nova. Para quê? Para trazer coisas diferentes. A exemplo do que eu até cheguei nela, que eu falei, não, calma, já vou te perguntar sobre isso, que é um drink especial que a Liquid desenvolveu, que é o caipilé. Isso, então agora a Ana vai falar o que é o caipilé. Não é verdade? Sim, a caipirinha, né, gente, ela é tropical, né? Ela mistura diversos tipos de frutas. É patrimônio histórico do Brasil. Exatamente. Fora do Brasil, você fala em Brasil é samba, caipirinha e mulata, não é mesmo? Exatamente, e a feijoada. E a feijoada, com certeza, exato. Feijoada e caipirinha tem tudo a ver, exatamente, né? Então, pensando nesse drink que é totalmente verão, eu quero até experimentar, porque a gente fiquei pensou curiosa em misturar a caipirinha tradicional com o picolé. Então, o picolé de palito de fruta, sim,
a gente colocou dentro da caipirinha. Gente, que máximo isso! Então ficou uma mistura muito interessante, porque a pessoa vai continuar escolhendo as frutas. Quero morango com melancia, com lima da Pérsia, por exemplo, e pode colocar, por exemplo, um sorvete de uva. Nossa, que tudo! Bem ou diferenciado. Sorvete de abacaxi. Eu quero com saquê, eu quero com vodka. A gente vai preparar essa caipirinha e em seguida ela vai escolher o sabor do sorvete de fruta que ela quer e a gente vai acrescentar na caipirinha dela. Então ficou muito interessante. Sim. Ficou um sabor muito incrível, a textura, né, essa mistura da bebida com o picolé. Então, assim, caiu na boca do pessoal. O pessoal adorou. Eu quero experimentar. Jô, convidadíssima. Vamos marcar degustação. Vamos, degustação, vamos. Então, assim, caiu muito no gosto. Que bom. Ô, Ana, e me fala uma coisa. Você tem isso dentro do cardápio? Você tem drinks também não alcoólicos? Sim, nós temos também, porque a gente não pode desconsiderar aquelas pessoas que não tomam bebidas alcoólicas. Claro. E pensando que nós fazemos também muito 15 anos. Né? Então, atendendo aí aos 15 anos, atendendo aí aos Porque eu conheço alguns bares que não fazem. Não, eu já passei, desculpe, eu já passei um constrangimento de uma vez chegar num bar e o barman falar, não, eu não faço um drink sem bebida alcoólica. Mas como? Você está fazendo, você está preparando, é só você acrescentar uma água. Ele disse que não podia. E eu fiquei um pouco assim, até meio constrangida, porque eu não podia naquele momento consumir álcool, né? Então por isso até que eu pergunto a você, por quê? Porque quem está assistindo quer contratar a Líquido, por exemplo, tem que saber que vocês têm todos os tipos de variedades de drinks com alcoólico ou não alcoólico para poder servir. Exatamente, a Liquid tem essa opção dentro do bar de caipirinha, então automaticamente o cliente contratando o nosso bar de caipirinhas, que nós vamos para o evento, nós já estamos preparados, o cliente não precisa nem perguntar, ele já está dentro do contrato dele, então a gente já prepara com H2O, já prepara com alguns refrigerantes, com água natural, com sucos variados, né, justamente para a gente fazer essa mistura e até mesmo pensando com sorvete, né, então a gente também acrescenta o sorvete nesses drinks que não vão álcool, pensando nas pessoas que querem experimentar também, né? Entendi. E me fala uma coisa, e os custos, por exemplo, que você falou que a empresa está sediada em Campinas, é compatível ao mercado aqui? Sim, porque teria o transporte do bar para cá, por exemplo, eu vou fazer um evento aqui na minha casa, exemplo, tá? Uma festa para 150 pessoas. Daí eu precisaria contratar esse bar. É dentro da proposta do mercado, dos segmentos, sim, valores? Os nossos valores, inclusive, eles estão um pouco abaixo do que os bares de São Paulo estão. É porque interior costuma ser mais em conta, um pouco, né? Tem uma diferença. Tem diferença, sim, de valores. Sim. Então, os nossos valores, pensando aí nos bares que estão praticando, né, essa atividade aqui em São Paulo, nossos valores estão bem competitivos. Apesar da empresa estar sediada em Campinas, tem essa logística de estrada, de pedágio e tudo mais, isso não... do lado. Exatamente, não onera de jeito nenhum o meu cliente, porque eu quero entrar com essa competitividade, mostrando a nossa qualidade, mostrando o nosso serviço e que realmente a gente tem condições sim de entrar no mercado tão exigente como é São Paulo. Pois é. Você vai entrar? Não, você já entrou. Já entrei. Já convidamos, você já está dentro do mercado. Clique Jô Ribeiro apresenta. Agradeço muito você ter vindo, Ana Paula. E eu vou trazer a Ana em outras oportunidades, porque a gente vai estar, inclusive, fazendo degustação dos drinks, para vocês ficarem com bastante vontade de já contratar a Liquid direto. Com certeza. E olha, a gente tem também um programa dentro da Liquid que chama Liquid in Home. Então, se o cliente quiser, antes de contratar a gente, fazer a degustação, ele pode, ele liga pra gente, marca a degustação e nós levamos a nossa estrutura até a casa do cliente. Nossa, que máximo! Agradeço, obrigada, Ana. Muito obrigada, Jo. viu? Obrigada. Forte abraço pra você e Obrigada. sucesso. Tchau, tchau.